bem-vindos, né, ao nosso Evangelho da Noite. Esse Evangelho que nos traz muita alegria, que nos traz muito fortalecimento, né, para nós podermos vivenciar esses momentos. E hoje, com muito carinho, né, um tema lindo, um tema que vai falar de alegria, viver com alegria. Um tema lindo, e a nossa palestrante já está a postos lá, veio lá do Além Paraíba também. Então, nós teremos a prece aí pelo Moscoso, e depois nós vamos receber também o Moscoso com carinho, e a Cleide com muito carinho, que vai desenvolver o tema para nós. Vamos, então, fazer a prece, Moscoso? Vamos. Mais uma vez, boa noite a todos. Espero que todos estejam em paz. E vamos todos elevando o nosso pensamento ao alto, ao Pai amoroso e bom, ao querido e amado Mestre Jesus, aos benfeitores amigos e à Virgem Maria. Senhor, nos dissesse que onde estivéssemos dois ou mais reunidos em vosso nome, estarias entre nós. Pois bem, aqui estamos, Senhor, distantes fisicamente, mas em pensamentos juntos, voltados para o Senhor. E rogamos, ó querido Mestre, aproveitando a união dos nossos pensamentos voltados para o alto, para vibrarmos por todos os necessitados, por todos os que estão de joelhos, implorando a vossa luz. Mas rogamos também, Jesus, por todos nós aqui presentes, rogando que os vossos mensageiros de luz nos iluminem, nos ajude, afastando aqueles que não querem a nossa evolução espiritual, para que possamos entender os vossos ensinamentos da noite. Pedimos envolver a nossa irmã responsável pelos comentários do Evangelho desta noite, para que ela se faça entender e para que possamos entendê-la e colocar em prática os ensinamentos tão importantes por elas trazidos. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a vossa ajuda através da prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Moscoso. Então, vamos receber com carinho a Cleide, né, que vai trazer o comentário do Evangelho da Noite para nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos acompanhe nessa noite e que os nossos mentores nos iluminem, né, para o entendimento da mensagem. Eu vou falar o capítulo 11 do livro Entrega-te a Deus, que tem o título Viver com Alegria. Olha que coisa boa, né? Viver com alegria. É o que todos nós queremos, né? Viver com alegria. E esse texto, ele é uma sequência do texto anterior, da semana passada, que ele começa exatamente falando
As primeiras palavras do primeiro parágrafo é o título da semana passada, sobre o significado da nossa existência, né? Que nós ouvimos, né? O significado é o quê? A conquista de valores que estão adormecidos em nós. Então, é exatamente nesse ponto que o texto de hoje começa, com o significado da nossa existência. Aí eu vou ler os parágrafos, né, alguns parágrafos, e fazer o comentário do que Joana de Ângeles passa para nós. Então, começa assim o texto. Encontrado o significado existencial, o espírito encarnado descobre que a sua jornada objetiva produzir-lhe o sublime ensejo da iluminação interior, libertando-se da treva da ignorância, assim como das heranças que o retém no primarismo defluente do processo de evolução. Então, a nossa existência aqui, ela tem um significado, né? E aí, a partir desse momento que a gente encontra esse significado, nós vamos entender que estamos aqui para acender uma luz que está dentro da gente para nos libertar das trevas, da ignorância, daqueles primeiros passos que nós demos lá no início da nossa existência, que a partir daí nós caminhamos, né, para a evolução. Então, esse é o objetivo da nossa existência. Assim que a gente entende o significado, o porquê nós estamos aqui. É para caminhar na evolução, entendendo que somos imortais e que, para isso, nós vamos passar aqui na vida terrestre muitas vezes, vamos passar por muitas encarnações para a gente evoluir, para a gente aprender tudo que temos que aprender, para desenvolver todas as potencialidades que nós temos. Esse presente que nós recebemos com a vida, né, que nos foi dada. Uma vida imortal que ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai evoluir. Agora, aí nós precisamos, então, descobrir essas potencialidades que nós temos dentro de nós, para a gente praticar todas essas potencialidades e atingir essa evolução. Aí ela continua assim. Empreendido o esforço do autoencontro, inunda-se de imensa alegria por descobrir o maravilhoso mundo de bênçãos que lhe está ao alcance, bastando-lhe iniciar o labor de identificar as possibilidades que dispõe a executá-las. A vida é um hino de louvor ao Pai Criador, que dá aos seus filhos os dons da imortalidade e da relativa perfeição que lhes cabe alcançar. Então, você, iniciando esse processo de autoconhecimento, de introspecção, de descobrir a luz que está dentro de você, você descobre esse mundo maravilhoso de bênçãos. Tudo que Deus lhe deu, suas capacidades e a forma de você executar essas capacidades que você tem. Aí você vai, através do seu próprio esforço, você vai fazer aquele caminhar da evolução, saindo lá dos primeiros passos, né? Da ignorância, porque fomos criados sem nenhum conhecimento. E, a partir daí, aprendermos cada vez mais os ensinamentos. Eis porque a finalidade básica da religião é estabelecer o vínculo de nova união profunda entre a criatura e o seu genitor celeste. Então, nesse caminhar, nessa descoberta, nessa prática, né, de vivência do Evangelho, nós vamos caminhar para a união com o Pai Criador. É esse o nosso objetivo, evoluir cada vez mais e trazer conosco todos os nossos irmãos.
Aí ela continua assim, que a partir do momento que nós iniciamos esse processo, esse trabalho, essa descoberta e começamos a praticar, cada dia nós vamos acumulando mais e vai aumentando cada vez mais essa nossa capacidade do amor, essa capacidade desse desenvolvimento de nos conhecer, ter o nosso crescimento e carregar conosco os nossos irmãos, carregar conosco os nossos irmãos. E ela vai citando aqui mais para frente no texto, até como que nós devemos fazer nessa situação onde nós vivemos num ambiente mais difícil, com pessoas mais difíceis, que ainda não fizeram esse mesmo caminhar que nós conseguimos fazer, desde que nós nos esforcemos, né? Nós só vamos fazer esse caminho se nós fazermos aquele autoconhecimento, essas descobertas, colocar em prática, e aí nós evoluímos. E a partir desse momento, nós temos condições de vencer todos os obstáculos para nós mesmos e trazer o irmão nesse mesmo estágio. Ela coloca assim: se as lutas se fazem mais ásperas em razão da sensibilidade mais desenvolvida, ou porque as condições ambientais já não lhe são mais favoráveis, nelas encontra estímulos para treinar paciência e compaixão, proporcionando os meios eficazes para produzir as alterações necessárias, sem enfastiar-se nem perturbar-se. Então, se nós temos ali um ambiente desfavorável, pessoas com mais dificuldades, porque ainda não chegaram no mesmo estágio que nós conseguimos, através de esforço, chegarmos, nós devemos praticar a paciência, a compaixão. E mais ainda, ela vai colocando aqui, mais para frente no texto, como nós já ganhamos experiência, nós podemos ajudar o outro, porque a gente já passou por aquela situação. Aí, então, você consegue falar, bom, se eu cheguei até aqui, eu devo respeitar o irmão que ainda não chegou e trazê-lo para junto da gente. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Ela escreve assim: lúcido quanto aos desafios que são próprios nas áreas por onde se movimenta, melhor entende o seu próximo, as suas aflições e agressividade. Equipando-se de mais amor, embora não concordando com os seus excessos, ao tempo que mais se esforça por oferecer-lhe os instrumentos próprios para a libertação das heranças que o atormentam. Porque existe assim uma certa tendência da gente, de quando a gente está no meio, ou com pessoas que a gente julga, né? A gente faz julgamentos, que ainda não entenderam determinadas coisas, a gente fica assim numa atitude um pouco desprezível, né? Uma atitude ruim. E não, a gente não pode esquecer que nós já estivemos nessa situação. Senão não estaríamos aqui, né, no planeta, né, de provas e expiações. Nós já passamos por momentos de não entendimento, de não enxergar. Então, nós hoje, se conseguimos alguma coisa, nós devemos ser o quê? Aquela árvore que dá fruto, que é trazer o irmão para um conhecimento do qual a gente já tenha conseguido chegar. Ela continua ainda, né, em cima desse pensamento. Compreende que a inferioridade moral é chaga predominante em natureza humana, por carregá-la cicatrizada com o bálsamo da dignidade que se soube aplicar enquanto transitávamos nos vales sombrios dos tormentos psicológicos. Nós já estivemos em situações mais difíceis e conseguimos buscar a luz. Então, devemos sempre nos colocar no lugar do outro, na dificuldade
de que o outro está tendo nesses momentos. E trazê-lo. De que forma? Com a caridade, com compaixão, com paciência, com amor. Né? E aí ela vai já para um segundo momento aqui do texto, falando de que quando a gente chega nessa situação das descobertas, né, das bênçãos, que é a vida, da capacidade que nós temos de descobrir as coisas, aí ela vai falar sobre a alegria que isso nos traz, a felicidade que isso nos traz. Aí ela coloca assim: um halo de gentileza e bondade envolve-o, mantendo-o pacífico e pacificador em qualquer situação, mesmo nas mais penosas, estampando na face a alegria da vida, que a todos igualmente oferece os meios que levam à plenitude. A alegria é o tesouro de vida que deve ser buscada e vivenciada em razão das bênçãos que proporciona. Isso, porém, não quer dizer que não ocorram momentos de preocupação, de tristeza, de ansiedade, perfeitamente naturais no comportamento saudável que, em vez de uma linha horizontal, possui seus ascendentes e descendentes emocionais, dentro, portanto, no entanto, dos padrões de equilíbrio. E é claro, né? Então ela vai falar aqui de uma alegria, daquela alegria serena, né? Daquela alegria de bem-estar, daquela alegria de ter encontrado Jesus, daquela alegria de viver em paz, da descoberta do amor. Ela até coloca assim, para que não haja confusão, né? Que é uma alegria serena, e não aquela alegria barulhenta, né? Da pessoa que, onde chega, toma conta de tudo, né? Com excessos. Não, nós estamos falando de uma alegria do amor, uma alegria da paz, da serenidade. E que nós devemos fazer esse discernimento através da razão e da consciência do dever. E ela continua falando para a gente, então, esquecer as dificuldades, as tormentas, né? Para ter um novo olhar, trocar, né, as cores, mudar aquela visão cinza para a visão colorida e sem reclamação, e seguir em frente com bastante alegria. E aí ela vai citar alguns exemplos aqui para a gente. Alguns exemplos mais contemporâneos, né? Falar sobre Beethoven, que mesmo surdo, ele conseguiu fazer músicas, né? A Nona Sinfonia, ele produziu isso daí totalmente surdo. Então, mostrando que nós, sem dificuldades nenhumas, às vezes ficamos reclamando. E vai dando aqui alguns exemplos de pessoas que venceram muitas dificuldades. Fala em Pasteur, né? Cientista que mesmo doente, tuberculoso, conseguiu desenvolver uma série de coisas aí na área da ciência, de Braille, né? Que também cego, desenvolveu o alfabeto, usado no mundo todo, e vai citando aí uma série de exemplos e vai nos dar aqui os belos exemplos do apóstolo Paulo e de Francisco de Assis. Do apóstolo Paulo, ela fala assim: abençoa desse modo as oportunidades de que se desfrutas para viveres o dom da alegria, qual informava o apóstolo Paulo que era sempre o mesmo na alegria ou na dificuldade, no júbilo ou no sofrimento, porque encontrara Jesus. E aqui sobre a passagem dele, que ele está preso, e já está há alguns anos preso, e os filipenses estão ali preocupados com ele, né? Daquela situação dele estar sofrendo, estar triste na prisão. Aí ele fica sabendo dessa preocupação dos filipenses, aí ele escreve uma carta para eles, e na carta ele coloca assim na carta, num trecho da carta, né?
aconselhando os filipenses para sermos cristãos alegres e esperançosos, lutando para agradar ao Senhor e alcançar a vida eterna com Ele. Então, olha só, né? Ele inverte a situação. Ele que está lá dentro da prisão e os amigos preocupados com a tristeza dele, com o sofrimento, querendo ajudá-lo, e ele faz o inverso, né? Ele escreve para que eles sejam alegres, esperançosos, né? E que tentem agradar ao Senhor e alcançar a vida eterna com Ele. E sobre Francisco de Assis, está assim no texto: se por acaso ainda não encontraste Jesus, qual ocorreu a Francisco de Assis, que, depois de o haver reconhecido, tornou-se o irmão Alegria. Busca-o na reflexão profunda e mergulha na oração destituída de ornamento, abrindo-te à imagem deste homem incomparável que dividiu a história da humanidade, e a tua existência adquirirá sentido e significado. Então, Francisco de Assis, né, que no momento que ele descobre Jesus, ele se desprende de todos os bens materiais e passa a viver com alegria do amor de Jesus. Né? É chamado, então, de irmão Alegria. E aqui ela escreve, né, depois de o haver reconhecido. A doutrina espírita faz menções, né, de que Francisco de Assis tenha convivido com Jesus como João Evangelista, né? Então, aqui ela coloca reconhecido Jesus. E aí ela vai finalizando o texto falando sobre a alegria de ser alegre. Ela coloca assim: a alegria renova as paisagens interiores e pode ser encontrada nas coisas mínimas, desde o desabrochar de singela flor do campo, nas cores da natureza, no melodioso canto das aves e no baile cósmico dos astros. Se observares tudo quanto sucede à tua volta, encontrarás a ordem, o equilíbrio, a beleza, mesmo na decomposição da matéria, para o surgimento de formas novas no ciclo da vida. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. E realmente, né? Agradecer a Deus a bênção da reencarnação, que são as possibilidades da gente fazer esse caminhar da evolução, até esse encontro da alegria, da felicidade de viver através dos ensinamentos de Jesus. Não te permitas, em circunstância nenhuma, o abismo da revolta geradora da tristeza e da melancolia, do longo e nocivo curso. Exalta de alegrias e entrega-te a Deus, cantando-lhe um hino de louvor. Então, sempre agradecer a Deus a nossa existência. E aí ela finaliza citando Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Aí ela, então, uma mensagem de Jesus para finalizar o texto. Então, a mensagem é assim, abre aspas, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nessa mensagem de Jesus, quando ele fala boa nova aos pobres, ele está falando do pobre que não tem riqueza? Não, né? Está falando do pobre que ainda não descobriu essa alegria de viver. Libertação aos cativos, está falando do prisioneiro? Não.
Está falando daquele que está preso no seu sentimento, está preso dentro de si, né? Que não libertou ainda o amor. Paulo, lá no presídio, né, preso, ele estava pedindo aos colegas deles, às pessoas que gostavam dele, para que fossem felizes, para que fossem alegres. Restauração da vista aos cegos, problema de visão, né, de visual, não. E sim daquele que não enxerga a verdade, né, não enxerga o sentimento, não enxerga o amor. E a libertação dos oprimidos, daquele que ainda não encontrou a alegria de viver, né? Aquela opressão da pessoa que, dentro dela, ela está no sofrimento, porque ainda não encontrou a alegria de viver. Então, essa é a mensagem do texto, né? Espero que eu tenha passado para vocês o ensinamento, que para mim foi muito bom, porque de vez em quando o coração fica meio apertadinho, aí eu falo, não, está na hora de eu ler o texto Alegria, né? Alegria de Viver, da Joana de Ângeles. Espero que tenha passado isso para vocês também. Obrigada e boa noite. Obrigada, Cleide. Passou sim, passou com muita propriedade, né? Com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Um texto belíssimo, né? E nós temos aí, né? Sempre de segunda-feira, nós ficamos aí com um treino para fazer durante a semana. E a semana passada eu acabei esquecendo de dar o treino e vocês também não lembraram, né? Então, esta semana, nós vamos ficar com esse treino, né? E esse treino que a Joana pede para nós é assim: você já descobriu que você é um espírito imortal. Você já descobriu que você está aqui para evoluir. O que você está fazendo para isso? Né? Quais são as suas obras? Então, nós vamos trabalhar durante a semana, pelo menos uma obra pequenininha, alguma coisa pequenininha, que vai fazer o outro feliz. Ouvir o outro, enviar uma mensagem de esperança, fazer uma prece, fazer uma vibração. Então, alguma coisa nós vamos fazer durante a semana, porque é a nossa tarefinha aí, né, até o nosso próximo Evangelho de segunda-feira, que nós possamos ser felizes fazendo o outro feliz. Tá bom? Combinado, pessoal? Combinado? Tá? Ser feliz fazendo o outro feliz. Então, vamos receber agora com carinho a Jo, né, para fazer, já começar a lição de casa, né, Jo? Já começa hoje, né? Vibrações. Vamos começar já. Isso, começar já. Cada dia um pedacinho, né? Vamos lá, então. Então, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos fazer essa parte que nos cabe, que é facinho, que é doar o carinho, o amor que a gente tem no coração. Então, nós vamos unindo as nossas vibrações, juntamente com essa equipe carinhosa do trabalho de segunda-feira, pedindo a esses amigos queridos que levem essas nossas vibrações a esse planeta bendito, que nós sejamos, neste momento, pequenos pontinhos de luz bem brilhantes. Não precisa ser aquela luminosidade toda, não, mas assim, uma luzinha sutil, amorosa, carinhosa, pairando sobre este planeta, pairando sobre as regiões em conflito, pairando sobre essas regiões passando por essa dificuldade da pandemia. E nós, nesse momento, através desse evangelho, através do amor de Jesus, possamos chegar como pontinhos de luz nos hospitais, nos pronto-socorros, socorrendo não só os doentinhos, mas todos os profissionais da área de saúde, principalmente aqueles que estão se sentindo cansados, desesperados, desesperançados. Que nós sejamos esse pontinho de esperança nos lares, principalmente aqueles que estão passando
por dificuldades, né? Pela falta do pão, pela falta do diálogo, pela falta do evangelho, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando aí a violência, a preguiça, a má vontade, as enfermidades. Que nós sejamos pequenos pontinhos de luz no lar daquele que nos vem à memória agora, que nós acreditamos necessitar deste abraço, mesmo à distância, de um sorriso, mesmo à distância, de um pensamento positivo, como foi colocado, de uma prece, né? Um abraço virtual. Que nós sejamos pequenos pontinhos de luz junto daqueles nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, começando agora as noites mais frias, que esse nosso olhar chegue para eles como um cobertor gostoso, carinhoso, como um pão gostoso, quentinho, como uma cama bem coberta. Que as nossas vibrações de amor e carinho possam chegar realmente até onde o nosso pensamento não alcance. Os irmãos com ideias suicidas, os irmãos com ideias criminosas, a todos aqueles que se encontram desesperados, desesperançados. Como estão muitos, né? Que nós sejamos aquele pontinho de luz de calma, de tolerância, de paciência. Vamos pedindo carinhosamente a espiritualidade por todos os nominhos que se encontram na nossa caixinha de vibração, no nosso caderninho, qualquer folhinha, né, no nosso WhatsApp, que deve estar borbulhando de nominhos, para que a gente coloque nas vibrações, para que todos recebam esse carinho da espiritualidade, juntamente com esse momento de felicidade e de doação nosso. Que nós possamos pedir também a esses amigos pela fluidificação de todas as águas, caixas d'água, águas do cano, águas de pote, águas na geladeira, para que todos, Senhor, possam fazer bom uso dessa medicação divina. E vamos pedindo permissão para que nós possamos ser pontos de luz para nós mesmos nesse momento, que nós possamos nos ver agora, nesse momento, iluminados pela nossa própria energia, porque nós confiamos na providência divina, porque nós confiamos em Jesus e porque nós confiamos em nós mesmos. Então, que neste momento nós possamos nos refletir aqui, como pequenos pontos de luz, adentrando o lar de todos nós aqui, cada um de nós adentrando o lar do seu companheiro que está aqui nesse evangelho, e nós sejamos nesse momento irmãos carinhosos, passeando pelo lar de todos, para que a nossa energia seja trabalhada de uma forma gostosa, envolvendo, apoiando amorosamente todos nós que aqui estamos. E, em especial, a nossa casinha bendita. E, nesse momento, esse nosso amor, esse nosso carinho, possa ser levado para toda a nossa casinha querida, para que ela se mantenha sempre limpa e íntegra. E pedimos a vós, Mestre, carinhosamente, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos continuar fazendo essa nossa pequena parte sempre, com muito carinho, muito respeito, mas, acima de tudo, Senhor, com muita alegria no coração. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, e obrigada essa pleiade de amigos queridos, que muito melhor do que nós sabem servir com Jesus no coração. Amo vocês, saudade de todos, beijos para todo mundo. Todos estão bem? Todos? Graças a Deus.